Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu sou Luiz Gouveia e estou aqui apresentando esta live em nome do Lar Espírita Amoroso, Léo. E hoje eu fui incumbido pela Maria Souza para que eu pudesse falar sobre falsos profetas. Mas antes, eu gostaria de fazer uma prece com vocês. Eu gostaria de que vocês colocassem a sua mente na sua casa, no seu lar, nas águas que você toma, para que você possa ter uma semana mais tranquila, mais serena. Purifiquem as suas águas, das suas torneiras, as águas dos seus filtros, mentalmente, pedindo a Deus que abençoe. Abençoe sua casa, abençoe seu lar e que te dê forças para continuar nessa jornada da vida. Então, amigos, eu estou aqui falando nesta live da noite e nós vamos falar sobre esse assunto que está no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falsos profetas. E esse item é o item 8 desse capítulo 21. Então, vamos começar dissertando sobre esse assunto, já com uma parábola. Vocês sabem que Jesus sempre falou por parábola. Ele falava por parábola para que pudesse ilustrar tudo aquilo que ele queria dizer. Então, vamos lá. O que Jesus falou dos falsos profetas? Ele disse o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós, cobertos em pelos ou em peles de ovelhas, e que por dentro são lobos raptores. Vós os conheceis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos. Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. Bom, ilustrando para vocês essa passagem de Jesus, olha que Jesus, na época que ele estava, teve muitos profetas, né? Então, desde Moisés
do êxodo de Moisés, desde aquela época em que os hebreus, ou seja, em que os judeus saíram do Egito, Moisés já teve a incumbência de levar todo aquele povo por uma região árida e uma região desconhecida. Ele, com todas aquelas pessoas, ele saiu a caminhar. E depois dele, do desencarne, tanto é que teve aquela passagem de Moisés, que ele foi lá para receber as leis, né, dos 10 mandamentos. Por quê? Porque já havia uma certa turbulência entre os seguidores de Moisés. Bom, já a partir daí vieram outros chefes de tribos e começaram a aparecer os profetas. Os bons profetas e os falsos profetas. Por que falsos profetas? Porque as pessoas induzem. Existem pessoas que, com as suas características, têm uma facilidade de interlocução muito boa. E as pessoas são levadas pela sua eloquência. E muitos, se fazendo de profetas, se fazendo amigo do céu, amigo dos anjos, seduzem as pessoas, induzem as pessoas a atitudes não muito agradáveis. Isso veio caminhando até que chegou na época de Jesus, o ano zero, né? E aí Jesus, com toda a sua luz, com toda a sua sabedoria, ele sabia que ele, tudo que ele vinha passando e tudo que ele vinha trazendo de novidade, incitando todos ao amor, incitando todos ao amor ao próximo, ele induzindo as pessoas, então, mostrando às pessoas, muito através de parábolas e muito através de exemplos, que o bom era ser bom. Mas que as pessoas deveriam ficar guardadas quanto aos bons faladores, as pessoas que têm uma eloquência vocabulária, de uma eloquência boa, e que pode induzir as pessoas a, a tomar atitudes que, se ela realmente parasse para pensar, ela não tomaria. E isso ele, com essa parábola que ele coloca aqui, ele já prevendo que muitas coisas, olha só, ele já prevendo que muitas coisas que ele ia deixar, muitas coisas que ele falaria, iam ser desvirtuadas, iam ser manipuladas com o tempo. E isso ele deixou claro para todos, para que todos ouvissem. E nessa parábola, ele pede cuidado aos falsos profetas, ele diz exatamente isso. Muito cuidado. Tenham, olha, quando você ouvir alguém prometer muita coisa, cuidado. Não entre nas coisas sem uma certa domínio da razão, sem um pensamento mais lúcido,
porque às vezes nós somos levados pelo brilho, pela coisa bonita, pela fala bonita, e isso nos atrapalha. Atrapalha por quê? Porque muitas vezes vai tirar-nos do caminho. Bom, eu vou citar um caso, eu não gostaria até de citar casos assim, mas eu vou citar porque esse cidadão já desencarnou, já foi um acontecimento que foi super falado na época, é um acontecimento que nos mostra claro, evidente, que nos dá uma evidência muito grande do que é um falso profeta. Então, presta atenção. Esse cidadão, chamado James Warren Jim Jones, nosso mais conhecido por Jim Jones. Jim Jones, ele nasceu em 13 de maio de 1931, na Indiana, Estados Unidos. Lá em Indiana, Estados Unidos. E aí, esse cidadão, ele teve a participação em várias entidades, em várias instituições evangélicas não, protestantes, né? E muitas delas ele foi expulso pelas ideias que ele tinha. Então, aí, veja, ele tinha aquela ideia de a ideia fixa de que o mundo ia acabar, porque sair a Terceira Guerra Mundial, não é? Ia estourar e que o mundo ia explodir, que a gente deveria tomar cuidado e vender tudo e não sei o quê. Essa era a ideia desse Jim Jones. Bom, aí ele não foi aceito em muitas das igrejas. Muitas das igrejas não aceitavam a permanência dele nas suas comunidades. Bom, até que, em um momento, em 1954, Jim Jones criou a sua própria igreja. Na cidade, é uma cidade que era racialmente integrada. O que significa isso? Não tinha as pessoas negras, a discriminação racial era a menor possível. É por isso que a gente fala racialmente integrada. Por quê? Não que não tenha discriminação, tem, mas não é tanto igual em outros lugares. E aí, ele fundou uma seita. Olha a casinha, essa é a casinha onde Jim Jones se fixou, o primeiro lugar que ele se fixou. E essa casinha ela recebeu a denominação de Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno. Isso foi em 1959, não é? E aí, Jim Jones continuou com essa ideia fixa de que o mundo estava para acabar. Então ele misturou ideias religião com política. E nós sabemos que religião com política depende de quem manuseia. Ele ludibria os seus seguidores. Então ele misturou religião com política, com Estado, com uma série de coisas. Então, Jim Jones, ele começou, porque ele era uma pessoa de boa fala, era uma pessoa muito fluente naquilo que ele queria demonstrar,
E tudo o que ele demonstrava parecia racional. Para quem não analisa direito, parece racional. Puxa vida. E ele teve muito acesso com as pessoas, principalmente as pessoas que vivem nas ruas, que são drogados, pessoas que são, vamos dizer, marginalizados. Ele teve muito acesso a essas pessoas. Bom, e aí ele foi com essa história, com essa história. E, em um determinado momento, em 1978, olha só, ele criou um acampamento, olha, essa é a foto de um acampamento que ele criou em Yellowstone, com todas essas pessoas. E nesse dia, não é, foi 11 de setembro, não, foi em novembro de 1978, ele induziu essas pessoas, todas, a ingerir cianeto. Então, vamos ler aqui. Os 909 habitantes de Yellowstone, incluindo 304 crianças, em novembro de 1978, morreram de envenenamento por cianeto, principalmente em torno do pavilhão principal do assentamento. Isto resultou no maior número de civis estadunidenses mortos em um ato deliberado até o ataque de 11 de setembro. E aí depois o FBI recuperou mais tarde as gravações de 45 minutos do suicídio em andamento. Bom, então, você vê, eu mostrei para vocês, para que vocês percebam o que pode levar um falso profeta. O que pode levar uma pessoa que tem uma fluência na sua eloquência, na sua palavreado, na sua forma de induzir as pessoas, que ele levou 900 pessoas ao suicídio. E todas elas fizeram isso de uma forma tranquila, não sei, talvez tenha tido algumas pessoas rebeladas, mas não dá para saber. Então, olha só, em 18 de novembro de 1978, ele também, não é? Ele também morreu. Então, o que eu quero dizer? Dependendo dos eloquentes profetas, os espíritos pedem para tomar cuidado. Por quê? Porque existem pessoas que falam aos outros que conversam com Deus. Eu converso com Deus. Ele me disse, ele me falou. Existem pessoas que realmente conversam com bons espíritos? Existem. Mas nenhum bom espírito vai pedir o suicídio das pessoas. Nenhum bom espírito vai pedir para que você vá numa igreja e apedreje aquela igreja. Que nem aqui no Brasil, nós vimos muitos templos de candomblé, de umbanda, serem apedrejados. Até centro espírita. Centros espíritas kardecistas já foram atacados porque o dirigente de alguma seita, de alguma religião, de algum órgão que se diz profeta, que recebeu a comunicação de Deus, mandou fazer aquele ato. Então nós temos que estar vigilantes quanto a isso.
Olha só, eu peguei aqui algumas propostas de Kardec. Olha o que ele fala, olha que os espíritos falam. Lá no livro dos médiuns, nós temos o livro dos médiuns. E no livro dos médiuns, quando fala da identidade dos espíritos, eles falam dos modos de se distinguirem os bons e os maus espíritos. Item 267. O que ele fala? Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade de com que produzem ou predizem o futuro, e precisam fatos materiais de que não é dado ter conhecimento. Os bons espíritas fazem, os bons espíritos, na realidade, fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha, mas nunca, presta atenção, nunca, isso está no livro dos médiuns, capítulo 24 do livro dos médiuns, da segunda parte, item 267. Olha, nunca, porém, determinam data. Então, quando uma pessoa, um médium, qualquer médium que for, escreve, não, porque não sei que data de não sei o que vai acontecer isso. Olha o que os espíritos falaram a Kardec, e Kardec coloca aí. Nunca, porém, determinam datas. Porque a doutrina espírita ela é tão clara, ela é tão clara, ela é tão evidente, que, que ela deixa claro. Nós estamos em fase de progresso, nós estamos em fase de ascensão, nós estamos em fase de aprendizado. Então, não adianta eu predizer, olha, dia 5 de novembro de 2022 vai acontecer isso. Não, as coisas acontecerão par a passo, conforme a evolução da humanidade. Irão acontecendo conforme nós vamos construindo, porque nós construímos o nosso amanhã. Então, olha o que ele diz: a previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. É indício de mistificação. Então, como que nós vamos aceitar isso? Os próprios espíritos dizem, quando vier alguém falando, olha, em 2022 vai cair não sei o quê, vai estourar não sei o quê, não tenha dúvida que é mistificação, porque os próprios espíritos superiores estão falando isso. E por quê? Porque os espíritos superiores não dão datas, porque eles sabem que nós estamos em processo de evolução. A evolução se dá lentamente, passo a passo, quando nós vamos adquirindo conhecimentos, adquirindo novas posturas, e ele não precisa falar que vai acontecer. Dependendo das nossas ações, nós mesmos sabemos que se eu puxar a válvula de uma granada, não tem outra coisa. Se eu soltar no chão, não tem outra coisa, senão ela estourar. Eu não preciso nem prever. Eu sei que isso vai acontecer porque é uma força da própria objeto, não é? Então, veja, tudo que está para acontecer, a doutrina espírita já previu. E Jesus também colocou isso. Porque as coisas acontecem passo a passo. Então não adianta vir aí uma pessoa que fala assim, não, eu conversei com Deus, porque tal data vai acontecer isso, o mundo vai acabar e não sei o quê. Nada disso. Mistificação, segundo os bons espíritos.
Então, vamos continuar aqui um pouquinho a nossa leitura. Olha aqui, no item 267 e tem um item 14. Ele fala assim, ó, isso está no livro dos médiuns, hein? Procura lá no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 24, item 267, e aí tem uma outra, não sei se é subitem, 14. Mas é subitem que eu falo, mas é 14. E ele diz assim, ó, deve-se igualmente desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam, dando nomes extremamente venerados, e não lhe aceitar o que digam, senão com muita reserva. Aí, sobretudo, é que uma verificação severa se faz indispensável, porquanto isso não passa muitas vezes de uma máscara que eles tomam para dar a crer que se acham em relação íntima com os espíritos excelsos. Olha só, a pessoa se mascara e fala, não, eu sou amigão do homem, eu sou amigão, eu falo com Deus, não é? Então, e nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus. Se Deus quisesse falar com alguém, ele falaria com todo mundo ao mesmo tempo. Alguns captariam, outros não. Mas Deus vive falando conosco de forma indireta, porque nós temos os nossos meios de aprendizado. E aí eles lisonjiam a vaidade do médium, e dela se aproveitam frequentemente para induzir-o a atitudes lamentáveis e ridículas. Então, às vezes, espíritos, eu sou São Francisco de Assis, eu sou Chico Xavier, eu sou Bezerra de Menezes, eu sou, sei lá, começa, eu sou a Nossa Senhora de não sei do quê. Por quê? Porque como você não está enxergando aquele espírito, e ele vem com eloquência, com uma forma, e muitas vezes ele te dá o nome para que você aceita. Isso, a espiritualidade, nesse item, fala para a gente tomar muito cuidado, porque nós podemos ser enganados. Então, se nós estudarmos, se nós analisarmos o Espiritismo, nós vamos ver que o Espiritismo ele não quase, olha, você não encontra brecha, porque Kardec procurou todos os assuntos para se aprofundar. Aí as pessoas falam, mas Kardec viveu há 150, 100 e lá vai fumaça anos atrás. Será que não está na hora da gente... Bom, você pode até aprimorar, mas você tem que adotar o mesmo método de Kardec. Como é que Kardec fazia? Ele não aceitava uma resposta só de um médium, não. Kardec, ele popularizava, ou seja, ele universalizava as respostas que lhe eram dadas. E mesmo assim, ele ainda checava a coerência dele, conhecimento dele, conhecimento técnico, conhecimento acadêmico. Por quê? Porque nunca ele colocava nas obras da codificação um assunto que não estava totalmente claro, totalmente evidente, totalmente bem digerido. Então, Kardec nunca foi uma pessoa volúvel, que escreveu qualquer coisa, não.
Então, as obras básicas, ela tem um potencial de nos dar um alicerce muito bom em tudo que nós vamos fazer. As obras básicas, ela tem, sobre todos os assuntos, uma grandeza muito grande na forma de raciocínio. É só a gente fazer um pressentimento muito grande, uma coisa muito, uma análise muito grande do que estamos realizando. Então, quando pediram para que eu falasse sobre os falsos profetas, era disso que eu tinha assim essa essa ideia de mostrar que às vezes a gente por uma ilusão, às vezes a gente por uma vontade de que as pessoas falem aquilo que eu quero ouvir, eu me deixo enganar. Às vezes até eu penso, puxa, será que isso realmente é bom? Será que realmente isso daí está dentro daquilo que eu aceito? As pessoas até duvidam um pouco, mas acabam se deixando levar por por essas ideias. Então, o que eu peço, todas as comunicações, tudo aquilo que nós recebemos, todas aquelas predições, tomem cuidado, analisem, analisem pela razão. A ciência hoje está muito avançada e nós não podemos confrontar a ciência como ela está mentindo, e se ela já fez testes, já está sedimentado essas ideias. Então, a ciência ela vai seguir passo a passo com a evolução. E Kardec e os espíritos sempre falaram, você tem que acompanhar a doutrina espírita. Kardec falava, ela tem que acompanhar a ciência. Se a ciência provar que nós estamos em erro, fique com a ciência, fique com a ideia da ciência. Não seja fanático, aceite as coisas racionalmente. Então, quando nós tivermos, sempre que formos verificar os falsos profetas, nós temos que entender que existem muitas pessoas querendo o louro, querendo a luz dos holofotes, querendo aparecer e induzem uma grande massa a tomar atitudes não saudáveis. Então, o que eu tenho a dizer a vocês? Leiam, leiam esse trecho do Evangelho que fala assim: haverá falsos cristos e falsos profetas? Leiam também o livro dos médiuns, da identidade dos espíritos, onde nós podemos ver realmente o que nós possamos entender o que os bons espíritos são capazes a nos induzir. E às vezes, olha, tanta atrocidade nós vemos, pessoas cometendo assassinatos porque o espírito pediu. Olha, essa é uma atividade que vai te dar força. Então vai lá, assassina aquela pessoa e use o sangue daquela pessoa para tal coisa. Quantas coisas mal feitas
acontecem por aí porque foi induzido por maus espíritos. Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, com essas pessoas que se dizem: ah, eu recebo a mensagem direto do Cristo, eu recebo a mensagem direto de fulano de tal, Santa Rita de Cássia falou comigo. Olha, a irmã Dulce ultimamente está vindo aqui e está mandando a gente não deixar as pessoas de cabelo branco, igual eu, entrar aqui no centro. Aí eu não entro mais lá no centro, não pode. Aí eu fico triste. Não é? Mas então, preste atenção naquilo que vocês ouvirem, naquilo que as pessoas estão pedindo para você, preste atenção, porque às vezes nós somos induzidos a cometer determinados erros. Então, amigos, eu falo o seguinte: nessa minha preleção de hoje, eu vim dizer sobre isso, sobre os falsos profetas. Então, os falsos profetas dizem assim, olha aqui, eu vou dar uma lida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que ele diz. Se vos dizem, o Cristo está aqui, não correis para lá, mas ao contrário, mantei-vos em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas. Não vedes as folhas das figueiras ou da figueira que começam a desbotar? Não vedes que são numerosos brotos esperando a época da floração? Então não vos disse aqui o Cristo: reconhece-se a árvore pelo bom fruto. Portanto, se os frutos são amargos, julgai que a árvore é má. Mas, se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco ruim. Então tem aquela parábola, aquela passagem que Jesus está passando e a figueira que secou, né? Ele põe a figueira para secar porque ela não dava bons frutos. Então eu digo a vocês, eu digo sempre a vocês, quando vocês ouvirem uma aberração, tome cuidado. Isso não só em relação à religião, em relação a tudo. Pessoas que querem vender o céu, pessoas que querem vender um lugar no céu. Olha, hoje nós estamos loteando uma cidade no nosso lar. Vamos lá, vamos comprar um terreno lá no nosso lar. Se alguém vier vendendo esse terreno, cuidado. Não compra não, porque você não vai ter acesso a esse terreno se você não mudar seu comportamento. Então nós temos que tomar cuidado com as falsidades, nós temos que tomar cuidado com o que é dito, nós temos que tomar cuidado com tudo. O que nós temos que fazer? Nós temos que analisar a coerência, nós temos que analisar, poxa vida, uma boa pessoa, um bom espírito, ia jogar as pessoas uma contra a outra? Não. Um bom espírito ia deixar as pessoas apavoradas com uma notícia de um acontecimento premonitório aí que as pessoas ficarão totalmente agoniadas? Não. Bom espírito não vai fazer isso. Um bom espírito não vai induzir ninguém ao suicídio.
Por quê? Porque se, imagina, uma pessoa fala, olha, eu vim aqui em nome de Deus, em nome de Jesus, falar que vai ter um vulcão aí que vai englobar a Terra toda, igual lá na Pompeia, mas vai englobar a Terra toda e vai todo mundo morrer. Primeiro, que a morte, nós espíritas sabemos que a morte é apenas um fato da vida, a morte física, que a morte espiritual não tem. E então, o que nós temos que fazer? Prestar atenção. Essas induções, essas promessas, essas coisas que me faz ficar nervoso, essas mensagens que me faz ficar preocupado, ou até pensar numa decisão muito radical, não leva em consideração. Porque os bons espíritos vão procurar sempre te acalmar, procurar sempre te induzir às boas atitudes, vão procurar sempre fazer com que as pessoas saibam que elas estão sendo amparadas, elas estão sendo acompanhadas com amor, carinho e proteção. Então não vamos entrar nessa. Não vamos entrar nessa situação do milagre. Olha, você vai ficar rico. Se você quiser, você vai fazer isso e você vai se enriquecer. Primeiro, que os espíritos não ligam para que você fique rico, fique pobre. Eles ligam para que você, as atitudes que você toma. Então vamos tomar cuidado, vamos sempre nos precaver com tudo que é falado e tudo que é dito. Então, olha, uma coisa que eu quero deixar claro para você: os bons espíritos, como diz aqui no livro dos médiuns, os bons espíritos nunca vão fazer com que eu prediga uma data-chave. Isso não existe. Mesmo porque nós somos espíritos, nós somos imortais. A nossa casa é o espaço, a nossa casa é aí, essa imensidão. E a casa do meu pai tem muitas moradas. Então não se preocupe, nenhum espírito vai chegar, olha, amanhã a Terra vai explodir. Nunca vai fazer isso. Por quê? Porque ele não vai gerar conflito de sentimentos, fazendo com que muitas pessoas dê cabo à sua própria vida com medo daquela morte trágica, daquela morte dolorida. Então, não entenda isso. E quando vocês comprarem um livro, e o livro está prometendo muita coisa, está prometendo muito cuidado, cuidado. Então, tudo tem que ter coerência. Quem eu sou? Qual é meu comportamento? Eu tenho que analisar, sim, quem eu sou, qual é meu comportamento. Eu capricho na minha forma de ser? Eu capricho na minha conduta? Sim, se eu fizer isso, eu estou bem. E vou reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, sempre com muita glória, muita tranquilidade e muita assistência. Porque ninguém está desamparado. Deus não desampara ninguém. Então, cuidado com tudo que vocês ouvem. E agora eu vou fazer uma prece de encerramento. Por quê? Porque já se faz, normalmente a live a gente não procura levar tanto tempo, porque
a live é diferente do que aparece no presencial. Mas eu só peço a vocês, pense no que eu falei, vê o que eu mostrei. Olha a história do Jim Jones. E olha muitas histórias que vocês leem nos jornais, que aparecem nos jornais, que são pessoas que tomam atitudes bem esquisitas em nome dos espíritos. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma prece para encerrar a nossa live. E eu quero agradecer aqui a diretoria do Lar Espírita Amor e Luz por ter me convidado. E outra, porque o Lar Espírita Amor e Luz está se tornando um centro espírita modelo para nós todos aqui da cidade de Guarulhos. Então, eu parabenizo a todos vocês que militam no Lar Espírita Amor e Luz. Parabenizo a diretoria e parabenizo as suas atitudes em relação à comunidade, em relação às atividades sociais que vocês desenvolvem. Parabéns a vocês. Então, eu peço a você, outra coisa, eu não podia deixar de falar. Hoje, eu fui agraciado com mais um espírito na minha casa. Acabou de nascer a minha netinha Olívia, ela vai chamar Olívia Maria, e ela nasceu às 15 horas. Foi 14 e pouco. E está muito bem, a minha norinha está muito bem, meu filho também está feliz, e eu fiquei emocionado também. É outro espírito que está chegando aí, que vai avançar por esse século, né? E, e vamos ver o que ela traz de aprendizado no plano espiritual e tudo que ela vai aprender nessa encarnação. Eu agradeço a Deus, agradeço aos meus amigos espirituais, aos amigos espirituais de toda a família, por ter trazido esse espírito. E espero que seja um espírito que nós possamos conviver ainda por algum tempo. E Deus abençoe a todos. Então vamos mentalizar a nossa água, pedindo a Deus que fluidifique a nossa água. Vamos pedindo a Deus que fluidifique a nossa semana, que abençoe a nossa semana, que ilumine a todos nós, que nos dê muita paz, muito amor, muito carinho. E assim, amigos, nós vamos pedindo forças, porque muitas vezes a gente se acha triste, se acha, vamos dizer assim, será que eu vou aguentar? Será que eu vou suportar? Vai suportar tudo. Então tem aquele ditado, não existe ombro tão fraco que não possa carregar a sua cruz designada. Então, pedimos a Deus que abençoe nossa casa, nossos parentes, nosso trabalho e nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma semana, um mês, um final de ano, um ano que vem, tudo. A nossa vida seja de eterno aprendizado e de eterna força, para que nós possamos subir os degraus da vida com muito amor, muito carinho e muita paz. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos.